Então, gente, vamos continuar aqui a aula de evolução humana do chimpanzé ao homem, evolução da espécie humana, parte 2. Aqui eu coloquei uma imagem aqui, né, com a evolução dos hominídeos, desde o Sahelanthropus tchadensis, que é o primeiro aqui, né, até o Homo sapiens, que é o nosso. Aí aqui tem uma descrição do cérebro, da altura deles aqui. Daí, no caso, né, o tchadensis, ele é da África, 1,5 m, 350 centímetros quadrados de cérebro. Ele é provavelmente bípede, assim, os cientistas não têm certeza. Daí aqui o segundo é o Hororhyntuginensis, que ele é da África também. 1,20 m, 350 centímetros quadrados de cérebro. Provável bípede ainda, não se sabe, né? Não tem certeza. E esse daqui é o Ardipithecus ramidus. África, 1,20 metro de cérebro, 400 centímetros quadrados de bípede. Esses três aqui ainda estão antes do Australopithecus, né? Que é um nome mais conhecido aqui. Eles ainda são mais antigos que o Australopithecus, que no caso, para um leigo, né? Que até eu me coloco nesse sentido como leigo, eu sou historiador e não biólogo, mas os Australopithecus começam aqui, né? Esse aqui é o primeiro Australopithecus, daí ele vai ter vários aqui, né? O afarenses, o aetiópicos, o africanos e o anamneses. Daí um tem 1,30 metros, né? 1,50, 1,40 e o cérebro dos três aqui são iguais, né? Os três são bípedes também, os três vieram da África e tem um cérebro do mesmo tamanho, esses que são um pouquinho menor. Esses aqui são os três Australopithecus, né? O anamenses, afarenses e africanos. Esse daqui, o 4, o 5 e o 6. E daí o 7 é o Australopithecus aetiópicus. Aí a diferença é que ela é um pouquinho menor, né, que esses anteriores, e tem um cérebro menor também. O 7 aqui, né, esse. Aí temos o Australopithecus boisei, que ele tem 1,40 também, né? É 1,40 a altura dele. E 500 também centímetros quadrados do cérebro, porque esse aqui é um bem maior o cérebro, né, que os outros, e ele é bípede. Chegamos aqui, né, aqui a gente chega no 8. A gente sai desse Sahelanthropus, né, tchadensis, e vai para o Australopithecus boisei. Esses aqui. E agora que a gente vai entrar no gênero Homo, né, que seria o do homem ali, né. Esses aqui não são nenhum deles é o Homo, né. Todos são outros, são de outra forma. Tem o Sahelanthropus, Ardipithecus, Hororhyntus e Australopithecus, né, nenhum deles é Homo. Agora que é o Homo habilis, que é o que produz ferramentas, né, que da África ali também ele está 1,25 metros e 800 centímetros quadrados. Aí é esse daqui, né, esse que seria o Homo habilis, primeiro dos homos, né. Daí depois o Homo erectus, África, Europa e Ásia e Oceania, né, já se expandiu para os outros continentes ali. Ele tem 1,70 metros, já é bem maior, né, que o Homo habilis. E tem um cérebro também um pouquinho maior aqui. Migrou para os outros continentes e controlou o fogo. Esse aqui é o Homo erectus, né? Esse aqui que controla o fogo. Aí a gente chega no Homo heidelbergensis, que é um bem estranho. Também já estava nos outros continentes, né? 1,80. E ele tinha um cérebro bem maior já, né? 1,200 centímetros quadrados. Utilizava o fogo e adaptou o seu clima frio, né? Aqui esse cérebro aqui dá um pulo bem grande, né? Desse aqui para esse aqui. Isso que é uma questão, como eu falei na outra aula, né? Como que a variação do cérebro dele, né, é uma coisa mais importante, né? Aqui o último Australopithecus tinha 500 centímetros quadrados de cérebro. Esse que tem 800. O Heidelberger assim, já tem 1.200, né? Então essa evolução eu acredito que é a mais complexa, né? De pensar de um ser mais primário para um ser tão complexo quanto o homem. E aí tem o Homo neanderthalensis, né, que é o homem de Neandertal, já mais conhecido, né? Europa, Oriente Médio e Ásia. E ele já tem 1,60 metros, né?
e 1,60 m, e ele tem um cérebro de 1.400 centímetros quadrados. Adaptou-se ao clima frio, já é caçador e enterra seus mortos, né? Que já entra, começa a fazer, a usar a religião, né? Começa a cultuar, enterrar seus mortos, né? A se adaptar a uma forma de religião. É o homem de Neandertal, esse daqui já essa imagem que já, quando a gente olha, já é mais conhecida, né? Quando pensa em homem de Neandertal, os outros aqui já não são tão conhecidos, esses outros, tem alguns nomes aqui, né? O Australopithecus ainda não é tão desconhecido, mas é mais. Aqueles primeiros ali totalmente desconhecidos. Daí tem o Homo sapiens, né? E aí já chegamos em nós, né? Possui facilidade em se adaptar a diferentes situações. E isso é uma questão que é bem interessante que o Jaime Pinsky coloca, que é um historiador, que o homem, né, pensando na questão biologicamente, ele é o que menos se adapta, né? Digamos assim, no sentido, é, ele, por exemplo, ele não se adapta a climas frios assim, como uma lhama, né, que é um exemplo que ele cita, né, que a lhama tem um tecido bem, uma pele bem diferente, né, um tecido que aquece ela. O homem ele vai ter que matar um animal e ele, digamos assim, pegar um fator externo, né? Essa adaptação aqui que ele fala é uma adaptação como se fosse externa. Ele não tem um mecanismo interno assim que vai fazer com que, eu tô ali, posso ir ali sem roupa no frio e não vou morrer, né? Você vai morrer com hipotermia, né? Então você vai precisar de pegar, matar um animal e fazer um cobertor, você vai ter que fazer uma estrutura para você ficar dentro e não sofrer, né, as intempéries do tempo. E enquanto muitos outros animais, não, os outros animais têm, né, as próprias peles ali que se adaptam no frio, alguns, por exemplo, para cavar, né, o homem ele precisa de usar uma escavadeira, uma pá, uma máquina retroescavadeira, enquanto alguns tatus, algumas topeiras, tem os animais que já bem adaptados, né, para eles mesmos cavar, eles mesmos vão lá e cavam e vão. Então, nesse sentido, o homem, ele coloca aqui, né, que ele tem facilidade em se adaptar a diferentes situações, mas pensando de uma forma, digamos assim, intrínseca ao homem, ele não tem nesses recursos. Ele cria, né? E daí pensando nisso, ao mesmo tempo é o mais complexo, né? Ele consegue daí usar todas as artimanhas. Pode pegar, né, o couro do jacaré, fazer uma bolsa, pode pegar a carne dos outros ali para comer, e prepara, né, e tal. E então ele, de uma forma interna ou intrínseca, vamos chamar assim, ele não se adapta, né? Ele não tem as mesmas coisas que alguns animais têm. Mas de outra forma ele consegue se adaptar externamente, né? Ele usa daí, mata outro animal e usa. Então aqui os pré-australopithecus, esse Sahelanthropus taxadensis é o primeiro de todos, né? O nome dele se refere a Sahel e Chad, locais na África Central, onde o fóssil foi descoberto. Com cerca de 7 milhões de anos, né? O número que eu já mais vi aqui é 7,3 milhões de anos. Né? Talvez seja mais próximo dos antepassados comuns do chimpanzé e do homem. Esse aqui é o primeiro de todos, né? O Sahelanthropus taxadensis. Daí aqui o Orolin já é 5 milhões, né? 6 milhões a 5,8. Orolin significa o homem original no dialeto Tugin. Tugenensis porque foi encontrado na região de Tugen Hills, né, no Quênia, lá na África. 6 milhões a 5,8 milhões de anos. Então esses aqui, né? Esses dois primeiros aqui, um é 7,3 milhões e o outro aqui é 6 milhões. Então, 6 milhões de anos atrás. Então tem nenhuma noção, né? Porque pensando assim, né, que a gente pensa a pré-história, né, adotando a invenção da escrita, né, que é o mais próximo que a gente consegue ter uma noção maior ali, que são 4.000 anos até daqui de hoje, né, entre aspas 4.000, né, mas colocando Jesus como o nascimento de Jesus como um marco zero, até 2011 mais 4.000 antes de Cristo, que foi inventado a escrita aproximadamente, eles colocam 4.003, alguma coisa assim, mas são 6.000 anos, né, então aqui esses outros aqui é um tempo
extravasa muito a nossa noção, né? 6 mil anos, mas para chegar a 1 milhão de anos, né? Seriam 100 mil anos, a gente já não consegue pensar, imagina isso aqui, 6, 7,3, uma coisa bem longínqua, né? Já é um tempo biológico e geológico, né? Como eu falei, natural, não é nem um tempo histórico, né? Que a gente, como eu falei, natural também, que a gente é um animal secular, né? A gente só consegue pensar em séculos, que é o que a gente consegue viver no século. Então, é um tempo bem longínquo que a gente está voltando aqui, mas é legal, né? A gente fazer essa viagem. Eu acredito que as pessoas, ainda que a história não é a ciência do passado, né? Que é muito estranho eles falarem. A história é a ciência do passado. A história é do homem através do tempo, né? A ciência que estuda o homem através do tempo, que é um termo mais técnico, assim, é mais interessante, né? Porque o homem, toda a perspectiva que ele monta para o futuro, né? Como a questão do século XIX ali, e o homem olhando o passado, mas o homem também pensando o presente, né? De quem escreveu aquilo ali, qual que era o momento presente dele, e o próprio presente do historiador que está escrevendo, né? Então é a ciência do homem através do tempo, é um conceito mais técnico, não é só o passado, mas assim, você olhar ao mesmo tempo que não é só o passado, é a história que vai olhar para o passado, é a história, né? Se a gente pensa numa ciência que fala em passado, é a história, né? Vai ser ela. Então, é interessante, né, de ver até quanto que a gente pode ir avançar, né? A gente foi até os 4,5 bilhões de anos ali, que é mais ou menos, né, da origem da Terra, e aqui a gente está nos 7,3 ainda, né? Nem chegamos na escrita. Mas essa aqui já se torna bastante especulativa, né? Essas idades aqui. Porque já é muito difícil, né? Já é só com fóssil, né? Que eles pegam e eles datam ali já. E já às vezes é impreciso tratar uns conceitos mais perto que aqui, da nossa temporalidade. Esses conceitos aqui mais longínquos ainda fica bem mais difícil, né? Daí, depois dos Australopithecus, dos pré-Australopithecus, vem os Australopithecus, né? Daí ele coloca, né, que os possíveis ancestrais da linhagem dos hominídeos estão os Australopithecus. Macaco do Sul, né, que quer dizer, integrantes do gênero Australopithecus. Daí eles já viveram nas savanas africanas de 4,2 milhões a 1,4 milhões. Então aqui os Australopithecus, né, que são esses aqui, esses 4 últimos aqui, 5 últimos. A temporalidade deles ali já é 4,2 a 1,4 milhões. Né? Então a gente agora está chegando a 1,2 milhões de anos atrás. Eles mediam 1 a 1,5 metros de altura, pesavam 30 a 50 quilos. Tinha o crânio ainda semelhante ao do chimpanzé. Estudando a posição dos ossos da bacia do joelho e as impressões de suas pegadas, deduziu que todos podiam andar sobre 2 pernas. Bipedalismo, ou seja, também postura ereta, que eles já são eretos, né, são bípedes. Em 1974 foi descoberto na Etiópia um fóssil com cerca de 3,2 milhões de anos. Ele pertence possivelmente a uma criatura do sexo feminino com 30 quilos, 1,7 metros de altura e postura ereta, formada por 52 ossos. E o crânio 420. Lucy. Essa aqui é uma clássica história da arqueologia, né? Que os caras que estavam ouvindo uma música dos Beatles, que é Lucy with Diamonds in the Sky, se não me engano o nome. Daí os arqueólogos lá estavam escavando e ouvindo Beatles lá na Etiópia. E daí eles encontram esse fóssil e eles batizam ela, né, que era uma mulher, de Lucy. A Lucy, no caso, é uma Australopithecus afarensis, né? Descoberta na região de Afar, na Etiópia, e viveu entre 3,8 bilhões e 2 milhões de anos atrás. 375 centímetros quadrados a 555 centímetros de crânio, né? Esses aqui os Australopithecus afarensis. Semelhante ao do chimpanzé, mas com dentes e ossos da perna parecidos com os da espécie humana. Entre a postura ereta. O Australopithecus afarensis
É só voltar aqui pra gente ver. É esses 5 aqui, né? Essa daqui era uma do gênero da Lúcia ali. O 5 da escala, depois desses australopithecus aqui, junto com esses aqui. Deixa eu apagar esses. Não é pra sair. Eita. Não vou deixar quieto, senão vou estragar. Tá, mas então a gente viu o do... A Lúcia é uma dessas 5 aqui, né? Ele é da região de Afar, na África. Essa aqui. Lucy with Diamonds in the Sky, a clássica canção de Beatles. Daí ele vai falar aqui, né, do outros fósseis mais antigos aqui, a Lucy, foram descobertos como o Ardipithecus ramidus. Ard significa solo, Pithecus macaco, né, macaco do solo, e Ramid raiz, macaco do solo, e eles viveram de 4,5 a 4,3 milhões. Daí tem o outro Australopithecus anamensis, né, que foi encontrado, Anam significa lago, encontrado próximo ao lago Turkana, no Quênia, 4,2 a 4,1 milhões, né. E desse daqui é os dois ali que eu já falei, né, que é os dois primeiros ali, né. Esse aqui é o terceiro, o Ardipithecus ramidus. Esse aqui, né, que seria esse aqui. E daí esses outros seriam os Australopithecus gens, ou as outras formas de Australopithecus que ele coloca. Daí com cerca de 1,2 metros de altura, o Ardipithecus, né, que esse aqui é o terceiro ali daquela linha que a gente viu. Ramidus tinha capacidade craniana semelhante à do chimpanzé ainda, mas os caninos dele eram menores que os dos chimpanzés e mais parecidos com os dos humanos. Essas duas características, né, tendo uma semelhança com o chimpanzé e com o humano, que vai fazendo eles pensarem, né, que as ancestralidades devem ser do ponto comum. Né. A anatomia da pelvis e das mãos sugere que ele poderia andar ereto por distâncias curtas, embora não tão bem quanto os Australopithecus, que ele é antes, né, que é o Ardipithecus antes do Australopithecus. O dedão do pé oposto aos outros dedos e os ossos longos dos dedos indicam que ele deveria passar perto do tempo deslocando-se nas árvores. Há cerca de 3,3 milhões, 2,2 milhões de anos surgiram outras espécies de Australopithecus. São o africanos e o Garhi. Garhi significa surpresa, né, na língua Afar, né, falado na Etiópia. E o Australopithecus robustus, mais tarde colocado em outro gênero denominado Paranthropus robustus. Aqui que a gente chega no gênero Homo, né, que é o Homo sapiens, né. Dos Australopithecus podem ter surgido os primeiros representantes do gênero Homo, com corpo e cérebro maiores. Deles o Homo habilis, né, esse que vai produzir as ferramentas, né, que é o Homo habilis, por isso que é chamado de Homo habilis. Aí os Australopithecus já usavam pedaços de pedra ou ossos para cavar, pegar pequenos animais e se defender, mas foi só o Homo habilis o primeiro a fabricar as ferramentas da pedra lascada. Que isso daqui que vem, né, pedra paleolítico, né, significa pedra antiga, né. Daqui que vem o nome paleolítico, né, pedra antiga, ou que é também conhecido como a idade da pedra lascada, né, que é por causa das ferramentas que eles faziam. Enquanto os do neolítico vão fazer com pedra polida, né, que vai ser, isso que vai dar o nome, né, neolítico e paleolítico, neo no sentido de novo, né, da pedra, como se fosse paleolítico, pedra antiga, e neolítico, pedra nova, né, mas é conhecido também, né, como a idade da pedra lascada ou da pedra polida, quebradas de modo a ficar com uma borda afiada. Elas serviam de faca, né, para cortar carne dos animais. Pilhas de ossos de animais foram encontradas próximas aos fósseis da espécie já do Homo habilis. Dessa capacidade vem o nome, né, da espécie, que é o homem habilidoso. Ele viveu entre 2,4 milhões e 4 milhões de anos atrás. Olha como a gente está longe ainda. O seu cérebro era maior que o do Australopithecus. O volume do seu crânio variava de 500 a 670. Muito interessante, né, essa questão desses ancestrais humanos. É muito legal de a gente ver isso aqui. Ainda que não seja com tanta profundidade, né, como a pesquisa biológica, mas aqui dá pra gente ter uma noção bem boa, né, pegando bem ali, vendo
cada um deles, né? Embora tenha surgido depois do Homo habilis, o Homo erectus, né? Foi descoberto antes e considerado na época o primeiro hominídeo ereto. Eles pensavam, por isso, né, que eles colocaram o nome Homo erectus, mas o Homo habilis já era ereto, só porque como ele foi descoberto antes, né, ele teve esse nome, né, por causa da postura ereta dele. Mas ainda o Homo habilis já era, ele é anterior, né, que o Homo erectus, mas ele já era ereto, mas esse aqui foi batizado de Homo erectus porque foi descoberto antes. Foi uma espécie que perdurou por mais de 1 milhão de anos, viveu entre 1,8 milhão e 500 mil anos atrás. A gente está se aproximando já, está no 500 mil. Nesse período, seu crânio de início com 800 centímetros cúbicos, o dobro da média do crânio do chimpanzé e pouco mais da metade do crânio do ser humano atual. Aumentou para mais de 1.300 centímetros cúbicos. Deve ter sido também o primeiro a dominar o fogo, né? Aqui a gente está falando do Homo erectus, dominou o fogo. Foram encontradas pilhas de carvão vegetal lá dos ossos humanos em cavernas. Poderiam ter servido para aquecer, cozinhar a carne e trabalhar na pele. Só que é o trabalho do arqueólogo, né? Tipo, essa investigação aqui já não é historiador, né? Mas aquilo que eu falei, né? Que da questão da matéria-prima, da gente pensar cada ciência com a sua matéria-prima, né? Aquela questão que eu falei do Jacques Legoff na aula passada, né? De pegar a estátua ali do cara que cavalgou ali, que matou os índios, e você analisar, né, como historiador e ver que essa estátua ali não está contando a história, está contando uma história, né, que é uma história com muito sangue e injustiça, né, porque o cara foi e massacrou os índios da terra e tem uma estátua dele aqui, né, o Floriano Peixoto também, né, a questão de Florianópolis. Então, essa manipulação da matéria-prima da ciência é isso, o historiador manipula isso, o arqueólogo ele vai manipular aqui, né? É um trabalho de investigação meio Indiana Jones, né? Que é pra lá interessante também. Que os caras, eles encontraram carvão vegetal, né? Lá dos ossos humanos nas cavernas. E aí disso que eles deduziram, né? Muitas coisas. Então é um trabalho totalmente técnico, né? Que eles fazem, esses arqueólogos. E é bem interessante, né? Quem mexe com essas escavações, né? Que vai bem a fundo nisso. Daí ele coloca, né, que o uso do fogo facilitou a capacidade de migração dele. Ele foi o primeiro a sair da África, né, o Homo erectus. Ele foi o primeiro a sair da África. Daí, comparando com os Australopithecus e o Homo habilis, foram encontrados apenas na África, né? Ele foi encontrado na Ásia e na Europa já. As ferramentas que eles usavam eram mais complexas que as anteriores. O Homo habilis usava só pedra lascada apenas de um lado. E o Homo erectus produzia pedra lascada dos dois lados, o que sugere que elas podem ter sido usadas presas a pedaços de pau, formando uma espécie de machado. Tipo uma lâmina de 2 fios, né? Já é um pouco mais complexa. Né? Tudo indica que o Homo erectus caçava em bandos, né? Eles teriam que caçar em bandos, né? Porque a gente vai ver dando uma lupinha ali mais no Paleolítico, isso. Mas que eles se organizaram para caçar aqueles animais gigantes, né? Aqueles mamutes, aqueles bisões que tipo, eles não conseguiriam sozinho vamos usar um termo tancar, entre aspas, né? Não conseguiriam ir lá enfrentar um animal desse sozinho, eles tinham que se organizar para eles conseguirem tancar, vamos usar esse termo aí que é bem moderno, o animal, né? A partir de 500 mil anos atrás, apareceram fósseis com crânios maiores que os do Homo erectus e menores que o da espécie humana atual. Eles foram classificados como formas muito antigas do Homo sapiens. Entre 230 mil e 30 mil anos atrás, viveu outro hominídeo que ficou conhecido como o Homem Neandertal. O Homem Neandertal é um outro Homo, né? O Homo Neanderthalensis, acho, né? Porque seus primeiros fósseis foram encontrados numa caverna, né, no Vale de Neandro. Ele já foi considerado uma subespécie do Homo sapiens e batizado como Homo sapiens neanderthalensis, mas atualmente é classificado como uma espécie diferente. Ele é classificado como o Homo neanderthalensis, né? Hoje ele já não é
ele é considerado uma subespécie, né, do Homo. Ele não é mais sapiens, né, que os sapiens e que o Neandertal eles se dividem. Tem mais um outro, né, que foi colocado ali naquela imagem anterior, que não é, que acho que é Heide, deixa eu só voltar ali para não falar um nome errado, mas que ele não, que ele está entre o Neandertal e o esse Heidelbergensis, que é, eu acho que é aquele que ele fala ali, que ele foi considerado um Homo sapiens bem antigo, mas depois ele foi classificado como esse nome, Homo heidelbergensis, né? Daí depois que tem o Homo neanderthalensis, e aí depois o Homo sapiens. E é uma viaginha, né, que a gente faz para entender todos eles, né? Mas é uma viagem para lá interessante. Então, o Homo neandertal. Aqui a gente chegou no Homo neandertal, né, e a gente vai avançar para o Homo sapiens. Então, seu crânio é maior que o da espécie humana atual, em média 1.450 centímetros quadrados contra 1.350 centímetros cúbicos. Mas essa diferença pode estar relacionada à sua forma mais robusta. Ele era maior, né? Ele talvez precisasse de um número maior de neurônios para comandar a massa muscular e não a uma inteligência mais desenvolvida. As ferramentas e as armas eram mais desenvolvidas que as do Homo erectus. Já fabricava instrumentos de pedra bem trabalhados que usava para furar peles e confeccionar vestimentas. Utilizava lanças de madeiras, morava em cavernas e abatia animais de grande porte. A descoberta de grãos de pólen junto a certos fósseis leva a crer que enterrava seus mortos e colocava flores nos túmulos. Aqui então o neandertalense já começa a fazer uns rituais, né, religiosos aqui com relação ao sepulcro dos seus mortos. E aqui essa questão dos mamutes, né, dos bisões, aqueles animais gigantes que ele conseguia bater, né, para isso que ele se organizava, né. E é interessante pensar, né, nessa questão de duas coisas aqui. Primeiro, essa questão da inteligência do homem, né, que o homem, comparado ali, até pensando, não precisa nem voltar nesses mamutes, né, nesses mais gigantes assim, né, mas o homem pegando um urso ali, um leão, um elefante, né, nem se compara em tamanho. E hoje em dia um homem consegue abater todos esses aí, um tubarão, né, que é muito mais violento que o homem, vamos dizer assim, mas o homem consegue lá aprisionar ele, apoiar ele, imobilizar totalmente e domina, né. Então no reino animal o homem tem um domínio total, né, até domínio da selva, que é o leão. Se a gente for ali com os tranquilizantes, imobiliza ele. Então o homem digamos assim, na selva humana, na selva mundial, vamos chamar assim, né? O animal, o homem é o que domina, né? Ele desenvolveu, através da inteligência, ele conseguiu dominar todas as outras espécies, né? Isso é bem interessante de pensar, né? Pensando numa questão natural, assim, né? Uma questão de selva mesmo, como se fosse de um mundo como uma selva. E a outra coisa é a questão de como a religiosidade, né, do homem é uma questão bem filosófica, já pensando, mas, por exemplo, se esses homens ali de Neandertal, né, que estavam ali, eles não conheciam a morte, né, eles estavam vivendo ali, de repente eles se dão de cara com a morte, né, eles estão ali com a sua família, de repente alguém adoece, morre. É interessante de pensar qual que seria a concepção de morte para eles, né? O que eles pensaram quando alguém morreu, aí depois eles vão construindo uma questão religiosa, já isso aí é uma característica do homem, né? Ainda que a gente às vezes algumas pessoas das ciências humanas queiram, né, condenar muita religião e tal, mas a gente sabe, né, que a fé bitolada é ruim, horrível. Mas, né, o aspecto religioso do ser humano é muito forte, né? Não tem como você não desassociar, né, o ser humano da religião, porque todas as sociedades que se procura ali, não é cristianismo, né, mas se associam a algum mito, né, alguma questão para explicar ali os fenômenos, né? Por exemplo, os romanos ali que tinham todo aquele arsenal de deuses lá, né, que um que era para o trovão, o outro que era para o amor, e eles às vezes mitificavam coisas que eles não conseguiam entender.
Então, e é uma crítica muito forte na religião do ser humano, né? A antropologia estuda isso, né? Mais questão cultural, bem, de uma forma bem forte, mas dá pra gente visitar também algum estudo sobre isso, para entender essa questão, né, da religião aí, que é muito interessante esse aspecto antropológico do homem, que é a questão da religião, né, que muitas das coisas sobrenaturais, muitas das coisas que ele não entende e não conseguia, né, através da ciência, mas ainda que a ciência explique hoje em dia quase todas as coisas, tem coisas ainda que é complexa, né, que você não consegue, mesmo que você cientifique tudo assim, você vai pensar numa explosão ali do nada, e saindo do nada você dá um tilt, né? Você pode ver de uma forma ateia, mas você ainda é uma coisa que você fica tiltado, né? Você fica, meu Deus, o quem sou eu, né? O que eu vim, para onde eu vou, e aí você acaba chegando no fim, quase não chega a conclusão nenhuma, né? Mas daí você acaba, muitas vezes você usa o desconhecido para justificar, né, essa tua angústia final, né, digamos assim, angústia de teu próprio ser, que você acaba atribuindo a um ser divino, atribuindo a uma vida após a morte, né, dando sentido. E a religião em si se você for, como eu já frisei, né, se for usado de uma forma saudável, não é ruim em si, né? Acredito que você simplificar tudo nunca é bom, né? Você já jogar a religião é, no balaio ali e tacar fogo em tudo não é bom, né? É uma questão de você pensar, né? Eu acredito muito naquela teoria do Kant, né? Que é o iluminista Kant, que ele fala em a gente pensar sobre o nosso próprio, a gente se esclarecer, né? A gente ter a nossa própria visão de mundo, digamos assim, que a gente parar e raciocinar. É mais ou menos essa perialde, né, que ele fala, que é você ter o seu esclarecimento, né, você tentar entender e não, acredito que não simplificar o que é simplificado. Eu acredito, dando uma pincelada na própria filosofia, né, que o Kierkegaard fala, né, numa questão de uma fé mais racional, assim, e eu vejo muito o mal da fé sendo mais, por exemplo, pensando na questão do coronavírus hoje, né, que muita gente usa a fé ali para, sei lá, sair, se aglomerar. Isso aí não é bom. E também quanto que às vezes as pessoas usam a fé para abusar, né, das pessoas simples e também ganhar dinheiro em cima e para a política. Aí é uma coisa que é ruim. Mas não é todos os lados da fé que é ruim, né? Você pensar numa pessoa mais ética, porque ela ama o próximo como ela mesma, isso não é ruim. E você pensa, então, ou seja, a religião é difícil de você dissociar ela do ser humano. Ela é uma coisa muito, parece muito inerente ao ser humano. Então, e isso é uma coisa bem interessante para pensar filosoficamente. Então, essa aqui seria a questão do homem descobrindo essa religião. Eu vou encerrar aqui também, né, para não ficar muito grande essa aula. Já estamos nos 33 minutos aí. E aí faço uma terceira aula desse tema e aí encerro fecho, né, esse tema para a gente entrar no Paleolítico ainda. Né? Pensando que a gente, digamos assim, ali a gente já está no Paleolítico, mais para frente, na próxima aula eu explico bem ali, mas para a gente, eu vou conceituar o Paleolítico na outra aula, mas daí vai ficar meio, a gente já pegou bastante, né, do que se conhece de Paleolítico e a gente vai só ter uma noção do que é o próprio Paleolítico, ter mais uma análise mais de outras coisas ali, mas muito do Paleolítico aqui nessa aula eu já estou falando, né, que é toda essa evolução do homem, do ancestral humano até o Homo sapiens. Então, para encerrar, já faço a terceira aula sobre esse tema, né.